Em chutes e pontapés, Neivaldo Silva Júnior, o Magu, continua a contar suas histórias de quando entrava para narrar os jogos do Uberlândia Esporte Clube. Olá! O Magu tem histórias de sobra para contar do futebol uberlandense e é um prazer tê-lo conosco aqui compartilhando dessas histórias, né, Magu? Nós vamos lembrar o que agora? Eu tenho uma passagem interessante, Campeonato Mineiro de 90 e alguma coisa, eu não vou lembrar bem a data, eu resolvi levar minha esposa comigo para transmitir um jogo no estádio Valdomiro Pereira, Patos de Minas. Patos de Minas, Celso, tem algo que eu acho que deveria ser tombado pelo patrimônio histórico, que é a relação pai, mãe, filho, família. Patos de Minas, até bem pouco tempo, tinha duas grandes rádios, Rádio Clube e a Rádio Patos. E todas as duas, nos domingos de manhã, 9 horas da manhã, tem os programas de auditório. Então era bonito você acordar em Patos de Minas às 7 horas e ver o pai, a mãe, com os filhos pegados na mão, subindo a Major Gotti ou a Getúlio Vargas, indo para a igreja. Saindo da igreja, de mão dada, pai, mãe e filho, indo para um auditório de uma das rádios. Por volta de 11 horas, as esposas e as filhas saíam de mão dada, os pais e os filhos ficavam, porque elas iam preparar o almoço. E se tem um clube família em Patos de Minas, que é até uma história bonita, esse clube chama-se Esporte Clube Mamoré. Então, fez esse ritual da manhã, fez o almoço, 2 horas da tarde, saía pai, mãe e filhos para ir ver o Mamoré jogar no centro da cidade, onde hoje lá é o Bretas, onde hoje lá é o shopping de Patos. E num jogo desse, o Uberlândia precisava vencer, e esse bem acanhado, bonitinho o estádio, mas sem divisão nenhuma, cabine de rádio aqui, a torcida aqui e ir embora. Eu levei a esposa e falei, ó, compote, porque a torcida aqui é ferrenha e tal, parará. E lá pela metade do segundo tempo, jogo 0 a 0, o Uberlândia faz 1 a 0 e a minha mulher sai pulando no meio de todo mundo. Eu não sabia se narrava o jogo, se parava e tal, mas foi bem, até porque o povo é muito educado. Mas tem histórias gloriosas desses pequenos estádios. E a do 15 de novembro, da carne de capivara? Esse foi contra o Ateneu de Montes Claros. Aliás, torcedores do Vasco, a camisa de vocês é uma cópia, a original é da Ponte Preta. E o Ateneu de Montes Claros tem uma camisa igual àquela do Vasco. Então nós fomos transmitir um jogo lá também nos anos 80, foi um jogo que decretou a subida do 15 à primeira divisão. O campo do Ateneu era no centro da cidade, você pegava um bequinho e de repente estava na porta do estádio. Então aquele estádio cercado de residências e tudo mais. E lá pelas 3 horas, o jogo era às 4, 3 horas, eu estou olhando a torcida do Ateneu entrar. Aquelas enormes bandeiras. Sabe quando você olha uma coisa e não vê? Eu olhava aquela bandeira e falava, gente, mas tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí, de repente, lá no intervalo, quase no final do primeiro tempo, que descobriu o que estava errado. As bandeiras, elas não eram colocadas em cano, em mastros, não. Elas eram colocadas em cana de açúcar mesmo. E assim que começou o segundo tempo, o cara me arranca uma peixeira e começa a lavrar aquilo e chupar. Chupando e juntando aquela bagaçada de cana, casca de cana. 44, 43 do segundo tempo, falta para o 15 de novembro. Estevão Real, um ponta esquerda, menor que o salário mínimo, que jogou muito e está aí na cidade até hoje. Manda essa bola lá na gaveta, 15, 1 a 0. A bola estava entrando e a cana começou a cair em cima da gente, literalmente, bagaço e tal. E foi um jogo fantástico. E no final desse jogo, 15 subindo, fazendo festa, o técnico era o Armando Paulino. Nós paramos num restaurante, todo mundo come daqui. E o Armando Paulino chega numa mesa que tem jogadores. Eu não me lembro qual era o jogador. Sei que ele pergunta para ele, gostou do churrasco? Tava bom. Gostou da carne de capivara? Professor, não como carne de peixe, nem não experimentei. Capivara virou peixe. E aí nada, né? Até a próxima.